Olá, boa noite. Iniciando aqui o vídeo de Sowen, do Sabá de Sowen, com o meu vinho. Quem quiser participar comigo, tomando um vinho, fique à vontade. Fiquei muito feliz que vocês optaram nos meus stories por um IGTV falando sobre o assunto. Eu tinha posto uma enquete, né? Perguntando, na verdade, se vocês prefeririam um vídeo no IGTV mais profundo sobre o Sabá de Sowen, ou se vocês iriam preferir um Reels, que seria 30 segundos, falando sobre. Então eu fiquei muito feliz que teve mais votos no IGTV, porque eu não saberia como fazer um Reels sobre esse assunto. Eu teria que pegar apenas palavras-chave e não ficaria tão profundo. E eu acho legal essas trocas, essas conversas. Eu sempre gostei muito de assistir enquanto eu trabalho ou enquanto eu tô prestes a entender mais sobre o assunto. Enfim, eu acho bem legal essas trocas em vídeos. Eu vou ficar tomando vinho, então talvez eu tenha algumas paradas no meio da conversa. Mas enfim, vamos começar. Então esse Sabá de Sowen, né, o Ano Novo das Bruxas. Só vou me alongar aqui. É o Ano Novo das Bruxas. Ele acontece como dentro dessa roda do ano, desse calendário da roda do ano. A gente não celebra dias específicos, a gente celebra períodos, estações, épocas, porque a gente está celebrando o movimento natural da Terra, né? Então, não são apenas dias específicos, podem ser vários dias conseguintes. Até na antiguidade era celebrado, acredito que a celebração, a festa era uns 3 dias seguidos, mas enfim. Aqui no hemisfério sul, né, eu tenho que parar de falar, né? Tô percebendo que eu tô falando muito. Aqui no hemisfério sul a gente celebra do dia, se diz ser no dia 30 de abril, 1º de maio, enfim, mas eu acredito que seja desde da última lua cheia até a próxima semana. Ainda tá muito essa energia do ápice do outono, né? O Sabá de Sowen, ele acontece no ápice do outono, e lá no hemisfério norte ele acontece lá no Halloween, que seria a festa de Sowen, a celebração. Não é a mesma coisa, mas nasceu da celebração de Sowen, 31 de outubro, por ali. Então esse é o Ano Novo das Bruxas, por ser o primeiro sabá da roda toda, né? A gente vai começar tudo de novo, todos os sabás novamente. E ele é o primeiro sabá porque o deus morreu. Ele está morrendo, minguando. Lá no último sabá de Mabon, que eu fiz o último vídeo, era o equinócio de outono, né? Então existia o equilíbrio entre o dia e a noite. E agora o dia está diminuindo e as noites estão ficando mais longas. Então, nessa época, marca a morte do deus, que é representado pelo sol. E a deusa, que seria a lua, ela está em sua face anciã, minguante, e está lamentando a sua partida. Mas a deusa sabe, tem consciência da lei do eterno retorno e sabe que ele vai voltar, vai ressuscitar novamente em Yule, que vai ser o próximo sabá. Então, eu fiz não sei se eu falei, eu já falei bastante aqui no Instagram, eu tô montando um oráculo dos sabás e eu tô escrevendo sobre todos eles e eu tenho muito desejo em publicar. Então em cada sabá eu faço a parte do sabá em específico e escrevo sobre ele, faço a arte e tô montando esse projeto. Então eu deixei aqui na minha frente para eu ir vendo certinho tudo que eu compartilhei nele e falar um pouco sobre.
Então, essa é a última colheita. Teve a segunda última colheita em Mabon e a primeira colheita em Lamas, e agora é a última colheita. E essa roda do ano, ela foi feita para as pessoas que trabalhavam diretamente com a natureza, no campo, vida de campo. Então, antigamente, nessa vida do campo, essa última colheita era o final de um trabalho árduo de meses, plantando e colhendo para poder se preparar para o inverno que tá chegando, que está vindo. Então, eram realizados ceias, mas sem esse exagero, para esse alimento durar novamente até a primavera. Os animais também de criação eram todos abatidos, porque não tinha como manter eles vivos durante todo o inverno, como era difícil já para as pessoas, então não tinha como manter os animais vivos durante essa época. Então deixavam apenas alguns que conseguiriam sobreviver para poder cocriar novamente lá na primavera. Então essa carne era usada também para alimentação durante os meses seguintes de inverno. Então essa é uma fase que marca muito esse recolhimento, que é a última colheita, o início do inverno, a morte do Deus, um momento muito de recolhimento, de banimento do antigo, de planejamento de novos planos para a nossa nova roda continuar girando. E nesse sabá, deixa eu tomar um golinho. Neste sabá, só um pouquinho. Eu não sou a melhor pessoa para fazer vídeo porque eu não edito. Eu vou fazendo, senão dá muito trabalho. Então a gente grava conversando mesmo e só posta, né? Enfim, nesse sabá que retrata a morte do sol, do Deus, ele é conhecido por ter o véu entre os mundos muito tênue. Essa linha entre os mundos, entre as dimensões, está muito fina. Então é uma época de grande conexão com os antepassados, com os ancestrais. Esse sabá fala muito sobre honrar nossos ancestrais, tanto entes queridos da nossa família, que já não estão mais presentes no mundo material, como animais de estimação que a gente teve, que foram importantes para nós, antigos da bruxaria, ídolos que já viveram, divindades. Então é um momento de sentir essas almas transitando entre nós, colocando fotos, objetos que tenha, ou se não tiver nenhum dos dois, por talvez ser uma divindade, por exemplo, colocar imagens na casa para criar essa conexão, para honrar e celebrar essas almas, essas vidas que já estiveram na Terra, que já pisaram na Terra, que já tiveram contato com nós de alguma forma, que foram importantes pra gente. Então esse sabá fala muito sobre morte inclusive ele é referente ao Dia de Todos os Santos, ou Dia dos Finados. O cristianismo pegou como base, né, quando eles estavam fazendo essa transição do paganismo para o cristianismo. Essa data era uma data muito forte, então essa é a raiz desses 2 dias. Mas nessas celebrações não é algo sombrio, não é algo de luto, falando sobre os ancestrais, nossos antepassados e a morte. É na verdade uma noite de muito mistério, de honrar essa ciclicidade da vida, de vida, morte e vida. E é uma época realmente de se conectar com essas pessoas, com essas divindades que
que estão com a gente, que caminham com a gente. Então a gente pode conversar com essas pessoas, conversar o que a gente gostaria de ter conversado, dançar, beber vinho, celebrar, agradecer por ter tido a passagem dessas almas na nossa vida. Deixa eu abaixar aqui para dar uma olhadinha. Esse período é de muita gratidão, não é algo sofrido. É realmente agradecer a essas almas por encher tanto a gente de vida, de amor, de tudo que a gente possa sentir. E como essa é uma época em que esse véu está fino e uma época que a gente consegue se conectar mais com os mortos, é uma fase bem psíquica. Então aqui é usado bastante as artes divinatórias. Então a gente pode muito fazer tarô ou runas para conseguir conselhos, conseguir conselhos, essa palavra que eu estava procurando. Antigamente era usado muito também esses oráculos. Inclusive, um dos motivos era porque pela ansiedade de saber como é que seria o inverno, se ele seria rigoroso ou não. Então as artes divinatórias eram usadas bastante para isso também, nessa data do Samhain. Nessa época que esse véu que os dois mundos estão se ligando, se conectando, os celtas, eles tinham muito cuidado, muita cautela, pois como as almas estão andando mais livremente pelo nosso mundo, a gente pode se deparar com alguma energia que a gente não queira se deparar, a gente pode encontrar energias negativas, convites para a gente se juntar ao mundo deles. Então eles costumavam ter muito cuidado, ficar em casa realmente para celebrar os antepassados e se recolher mesmo dentro do nosso lar. Então eu vou falar aqui algumas atividades que são feitas nesse sabá. Eu não vou falar aqui sobre o ritual que pode ser feito nessa noite, porque ritual é muito particular, muito pessoal, depende muito a tua religião ou a tua não religião, depende muito a tua tradição dentro da Wicca, por exemplo. Eu acredito que seja algo muito de sentir, de fazer o que sentir. Então eu vou passar aqui algumas atividades de como celebrar mesmo essa data, mas não aquele passo a passo do ritual certinho. Então, deixa eu ver aqui. Eu escrevi tudo sobre deuses correspondentes, deusas correspondentes, as cores, cristais, incensos, as ervas. É que é tudo assim, é tudo bem na intuição, porque as ervas, os incensos, é tudo usado com o que a Terra nos está oferecendo nessa estação. Então, banhos com ervas, banhos mágicos, incensos, defumações, comidas, é tudo retirado da terra dessa estação. Então tem muita abóbora, nozes, milho, maçã, as cores bem interessantes são preto e laranja. E o laranja representa o pôr do sol, quando o sol mingua, quando ele está morrendo. Também é muito referência pela abóbora, que é dessa última colheita. Então aqui, o tempo de fazer. Acender fogueiras para guiar a gente mora em apartamento, né? Mas antigamente o costume era muito forte em acender fogueiras
em algum morro mais alto perto da casa para guiar as almas ao país de verão, para guiar as almas de volta para o seu lar. Então, hoje em dia, na modernidade, é muito comum acender velas do lado de fora da casa, na janela ou na porta, para guiar essas almas ao seu caminho. Confeccionar a corda da bruxa também. Essa mesma corda ela vai permanecer no seu altar até o próximo sol, em onde vai ser queimado. Essa corda da bruxa representa todos os seus desejos que tu quer realizar no próximo ano. Então ele é feito com uma trança com 3 ou mais cores de tricô, de lã, enfim. E essa trança tem que ser o mesmo tamanho que tu tem. Então a gente se mede e faz essa trança já pensando no que a gente deseja para o próximo ano, enfim. Aí pode deixar junto com o altar. O altar com as fotos, com as imagens ou os objetos dos antepassados, decorar toda a casa, eu acho isso muito legal. De feriados, enfim, de tudo, eu acho muito legal isso. O banimento das velhas energias, do que a gente não quer mais dentro do ritual. Normalmente é usado 2 caldeirões, um caldeirão para banir o que a gente não quer mais do ano que passou, o que a gente está carregando que não nos pertence mais. Eu sempre costumo colocar crenças, padrões meus que me afetam. A gente não consegue mudar os outros, né? A gente pensa sempre que nós somos vítimas e a gente coloca a culpa em outras pessoas, e que a gente pode realmente escrever o que está incomodando de outras pessoas, mas eu acredito que é mais forte ainda quando a gente pega algo nosso que a gente queira mudar como padrão, como crença, como algum modo de vida que a gente quer finalizar. Alguma relação com alguém que não está sendo muito boa, escrever isso num papel e queimar, fazer essa queima. E no outro caldeirão colocar os planejamentos dos novos desejos que a gente tem, os nossos novos anseios, o que a gente planeja fazer e realizar, o que a gente sonha para nós nesse próximo ano, e fazer essa queima também. Então é legal também fazer reflexão sobre o nosso relacionamento com a morte, qual é a nossa relação com ela, se a gente tem medo dela, se a gente nega ela, a gente acha que não é natural, tanto literalmente como simbolicamente. Como é que a gente lida com desapegar de alguma coisa que a gente sabe que não está sendo bom pra gente. Tem muitas formas de lidar com esse arquétipo, então é um momento muito bom para pensar sobre ele. Oferenda aos ancestrais, a gente pode fazer comidas, bebidas, danças, conversas, realmente se conectar com eles, quem quer que seja. Adivinhação com tarô, com runas e outros oráculos. Confeccionar vassouras mágicas, como é um momento, o ano novo das bruxas, como é um momento de banimento também. É muito legal fazer as vassouras mágicas para banir as energias que a gente tem na casa, dos cantos, do que está escondido embaixo dessa estante aí. Confeccionar, eu não sei falar isso, eu queria ter pesquisado antes do vídeo para falar certinho, mas eu não sei. Confeccionar um jack ou lantern, não sei se é assim. É aquelas abóboras com o rosto, e daí colocar uma vela dentro para ficar brilhante. Eles são muito comuns nessa época, eles são para trazer proteção, para trazer sorte, para guiar os espíritos. E a celebração dessa ciclicidade da vida, que nem eu falei antes, da vida, morte e vida. É um momento realmente de introspecção, de silêncio, de celebração com o outro mundo, com cuidado, com cautela. Então, é uma época bem... Eu gosto muito de Soul, é uma época que eu sempre sonhei desde criança, eu sempre tinha muito amor por essa época.
naquela época, quando eu era criança, eu não sabia que aqui no sul era celebrado no outono, no ápice do outono. Pra mim era sempre 31 de outubro. E eu sempre ansiava muito por essa época, porque pra mim era muito... Eu sentia muito... Não sei explicar, eu tinha um interesse muito grande, eu me sentia muito bruxa. Eu sempre ansiava muito por essa época, era muito confortável pra mim. E eu sou muito da lua, e essa introspecção, esse mistério, essas águas que fluem, esse honrar os ancestrais é muito forte pra mim. Algo mais meu mesmo, mais introspectivo. Então, acredito que seja isso que eu tenha para falar sobre o Samhain. Se escreve Samhain, mas a gente se pronuncia Samhain. O próximo sabá vai ser Yule. Se vocês gostam que eu faça esses vídeos, me falem, porque eu nunca sei se tem muita gente interessada no assunto, porque eu sei que muita gente me segue por causa das tatuagens, por causa da arte, e ultimamente eu tenho trazido bastante assunto sobre bruxaria, sobre o Wicca, e não é de uma hora para outra isso pra mim. Eu, desde criança, eu sou muito conectada a esse assunto, ao místico. Eu só tô trazendo mais porque é algo que me alimenta, é o que mais me inspira para fazer minhas artes. Tô criando esse projeto agora do Oráculo dos Sabás, então é legal compartilhar um pouco sobre todos eles. E eu queria saber se vocês que me seguem gostam de conhecer mais sobre, ou se vocês já conhecem. E vamos celebrar juntos. Hoje é dia 29, vou fazer minha celebração hoje da noite, porque amanhã eu não vou conseguir. Mas então, como eu falei, não são datas específicas, né? São épocas. Tá desfocado agora sim. E é isso. É muito legal. Me alimenta muito falar sobre esses assuntos. E enfim. Feliz Sabá, feliz Samhain. Honrem seus ancestrais, reflitam sobre essa transição da vida, morte e vida, e desse inverno que está chegando, dessa nova roda que está começando, e assim seja.